Se você chegou até aqui procurando um café da manhã para barriga inchada e intestino preso, eu preciso te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Você merece acordar leve. Você merece começar o dia com conforto, bem-estar e paz dentro do seu corpo. E não vivendo em silêncio uma batalha diária contra desconforto, gases, cólicas e a sensação de estar sempre cheia, mesmo sem comer muito. Hoje eu quero te mostrar que existe um caminho real, acessível e delicioso para aliviar tudo isso. E ele começa logo pela manhã. Talvez você conheça bem essa cena. Abrir os olhos cansada, passar a mão na barriga e sentir o inchaço que insiste em ficar. Olhar no espelho e perceber que, junto com o desconforto físico, vem também o peso emocional. A roupa não entra, a autoestima baixa, a energia some. E o pior, ninguém vê. Por fora você funciona, sorri, trabalha, cuida de tudo. Mas por dentro existe um corpo pedindo socorro, um intestino que parece ter parado, um bem-estar que nunca chega. Por quanto tempo você tem carregado isso sozinha? A verdade é que quando o intestino não funciona, nada funciona direito. O humor muda, o sono piora, a pele inflama, a mente fica sobrecarregada. Não é só prender o intestino, é ter o corpo inteiro impedido de fluir. E ainda assim, muitas mulheres se culpam, acham que é normal sofrer assim, tentam ignorar, esperam passar. Mas o corpo não grita por capricho. Ele grita quando já não aguenta mais ser ignorado. Eu estou aqui hoje para te mostrar que existe uma forma doce, simples e natural de começar a transformar essa história. Um café da manhã com ingredientes cientificamente comprovados para desinflamar o intestino, amolecer as fezes, reduzir gases e trazer alívio, sem sofrimento, sem culpa e sem remédios agressivos. Um verdadeiro gesto de autocuidado logo cedo, preparado por você, para você. E antes de eu revelar essa receita deliciosa, eu quero te pedir uma coisa com muito carinho. Se esse assunto faz sentido para você, se você quer ver mais conteúdos que tragam saúde, leveza e equilíbrio para a sua vida, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse simples gesto mostra para o YouTube que você apoia esse tipo de conteúdo e ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também estão sofrendo com isso em silêncio. Fica comigo até o final, porque além da receita, eu quero te entregar algo ainda mais importante. Um insight prático e transformador. Uma chave que pode te ajudar a viver dias muito mais leves a partir de agora. Hoje, mais do que uma receita, eu quero te devolver a sensação de pertencimento dentro do seu próprio corpo. Às vezes, o que mais adoece o nosso corpo não é a comida, é a rotina. Outro dia, uma paciente me contou algo que eu nunca esqueci. Ela disse: "Doutora, eu acordo já atrasada, já preocupada, já cansada. Eu tomo café correndo, nem penso no que estou comendo. Passo o dia inteiro resolvendo tudo para todo mundo. E quando vejo, esqueci de mim de novo." Enquanto ela falava, os olhos enchiam de lágrimas. Não era sobre o intestino preso. Era sobre ela se sentir presa dentro da própria vida. E talvez, de alguma forma, você se reconheça nisso. Quando a gente ignora o corpo, ele se manifesta. Primeiro em sussurros, um desconforto leve, um inchaço, uma pressão abdominal. Depois ele começa a falar mais alto. Gases, dor, constipação por dias, roupas que não servem, autoestima que escapa pelas mãos. E quando já não consegue mais ser ignorado, ele grita. E o grito vem em forma de ansiedade, culpa e exaustão. Quantas vezes você já pensou: por que eu não consigo me cuidar como eu mereço? Mas a verdade é que você nunca deixou de merecer. Você só foi ensinada a se colocar em último lugar. A transformação que eu quero te mostrar hoje não é sobre controlar o corpo. É sobre reconciliar-se com ele. Quando você muda o olhar e entende que o seu corpo não é seu inimigo, mas um mensageiro, tudo começa a se reorganizar. A promessa aqui não é perfeição, é paz. É acordar com leveza, sentir a barriga desinchar, ir ao banheiro sem sofrimento, ter energia para o que importa. E principalmente é sentir que você está escolhendo por você, não cumprindo uma obrigação. Mas o que tem impedido isso até agora? Muitas vezes, acreditamos que só vale a pena cuidar da saúde quando fazemos tudo certo. Dieta perfeita, treino perfeito, rotina perfeita. E quando isso falha, porque é impossível não falhar, desistimos. Só que o corpo não precisa de perfeição. Ele precisa de consistência amorosa, de pequenos gestos repetidos com gentileza. O cuidado não está no controle rígido, está no afeto. Então eu quero te convidar para uma ação simples, prática e possível.
Escolha um único momento do seu dia para cuidar do seu intestino e do seu bem-estar, mesmo que todo o resto continue uma bagunça. Pode ser o seu café da manhã, uma pausa à tarde ou 5 minutos antes de dormir. Beba água com presença, respire fundo, prepare uma refeição com intenção. Toque a sua barriga com carinho. Reconheça o que ela carrega por você todos os dias. Hoje não precisa ser tudo, só precisa ser algo. Quando você faz um único gesto de amor próprio, o seu corpo entende a mensagem: eu estou aqui por nós. E quando ele começa a confiar de novo, ele responde. O intestino funciona melhor. A mente descansa. A energia volta. Não é magia, é cuidado. E você pode começar agora, não quando tudo estiver perfeito. Você já reparou como o corpo fala quando a mente está cansada? Às vezes achamos que estamos lidando apenas com constipação, inchaço ou desconforto abdominal. Mas, na maioria das vezes, existe algo mais profundo guardado ali. O intestino é sensível ao ritmo da vida. Quando aceleramos demais, ele desacelera. Quando guardamos demais, ele retém. Quando nos colocamos sempre em último lugar, ele responde com dor, tensão e silêncio. O corpo sente o que a boca não diz. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Mulheres que chegam exaustas, dizendo que a barriga dói, mas o olhar revela outra coisa. Uma mistura de sobrecarga, de urgências, de tentar ser forte o tempo todo. O intestino preso, muitas vezes, é só a parte visível de uma história interna. Quantas vezes você mesma já viveu uma fase difícil e percebeu que o corpo reagiu? Se sentir vontade, compartilha nos comentários. O seu intestino piora quando você está estressada, nervosa ou ansiosa. Às vezes, verbalizar isso é o primeiro passo para enxergar o que está acontecendo dentro. E tem algo muito bonito no processo de cura. Quando a mente relaxa, o corpo começa a fluir. Quando tiramos um pouco da pressão, o intestino responde. Quando paramos de exigir perfeição e damos espaço para o autocuidado, mesmo que pequeno, o corpo respira aliviado. É como se ele dissesse: obrigada por finalmente olhar para mim. Você já percebeu algum momento da vida em que seu intestino funcionou melhor porque você estava mais calma, mais leve, mais feliz? Me conta. Eu vou amar saber. Talvez você nunca tenha pensado nisso assim, mas cada gesto de cuidado envia uma mensagem emocional para o corpo. Quando você prepara algo nutritivo pela manhã, quando se hidrata com carinho e não por obrigação, quando mastiga com atenção, quando decide não ignorar seu próprio cansaço, o corpo entende. Ele não precisa que você faça tudo perfeito. Ele só precisa sentir que você está com ele, e não contra ele. Se você pudesse escolher hoje um único gesto de cuidado com seu corpo, qual seria? Um café da manhã nutritivo? Deixar o celular de lado enquanto come? Respirar fundo antes de levantar da cama? Compartilhe a sua escolha nos comentários. Isso inspira outras pessoas também. A verdadeira transformação não acontece quando tratamos o corpo como um problema a ser consertado, mas como um companheiro a ser acolhido. O equilíbrio entre mente e intestino não é coincidência, é comunicação. Quando a mente encontra paz, o corpo encontra ritmo. Quando a emoção encontra lugar, o intestino encontra movimento. E quando o corpo encontra segurança, a vida começa a fluir de dentro para fora. A pergunta que fica no ar é: e se o seu corpo já souber como se curar? E tudo o que falta é você permitir? Outro dia, uma paciente me disse algo que me fez pensar por dias. Doutora, eu descobri que não era o meu intestino que estava travado. Era a minha vida. Ela contou que passava horas tentando aliviar o inchaço, procurando chás, receitas, remédios, mas nada parecia funcionar. Até que, sem planejar, ela tirou uma manhã para si. Tomou café com calma, ouviu música, arrumou os cabelos com carinho, ficou um pouco em silêncio. E nesse mesmo dia, o intestino funcionou como há meses não acontecia. Não foi a comida que mudou. Foi a forma como ela se tratou. Esse relato me lembrou de um fato curioso que poucos percebem. O intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios, quase o mesmo número de um cérebro de gato. Ele sente, reage, responde ao ambiente emocional. Não é só o alimento que movimenta o intestino, são também as emoções. A pressa endurece, a ansiedade contrai, o medo paralisa, a culpa pesa. E quando o corpo não encontra espaço para relaxar, o movimento interno simplesmente para. E aí vem o inesperado. Às vezes, a cura começa na cozinha. Não pela receita em si, mas pelo gesto. Misturar ingredientes com presença, sentir o cheiro do mamão, a textura da ameixa, o ardor suave do gengibre. É quase como dizer ao corpo:
Eu não estou correndo de você hoje. Eu estou aqui. Pequenas ações viram portas para a cura. Preparar o próprio alimento deixa de ser obrigação e se torna ritual. É impressionante como, quando colocamos intenção no que fazemos, o alimento deixa de apenas nutrir e passa a acolher. Uma vez, vi uma mulher preparar um café da manhã simples, mas com tanto cuidado que parecia um abraço dela para ela mesma. Enquanto mexia a receita, ela soltou um sorriso tímido e disse: "Faz tanto tempo que eu não cuidava de mim desse jeito." E naquele momento, algo mudou. Não foi o prato que transformou a saúde dela. Foi a permissão para receber carinho vindo das próprias mãos. Nenhuma fórmula médica substitui a força de um gesto de amor próprio. O corpo é sábio. Ele não precisa de pressa. Ele precisa de presença. O intestino não precisa ser forçado. Ele precisa se sentir seguro. A cura, às vezes, começa no minuto em que você decide não brigar mais com o seu corpo, mas caminhar ao lado dele. Quando damos ao corpo aquilo que ele pede, descanso, água, fibra, pausa, carinho, ele responde. Ele sempre responde. E é nesse exato ponto que a transformação começa. No instante em que você percebe que a saúde não está apenas no que você come, mas na maneira como você se trata. Existe um momento no processo de cura em que algo finalmente se encaixa. Não é quando o intestino funciona pela primeira vez depois de dias. Não é quando o inchaço diminui ou quando o jeans fecha sem esforço. É quando, pela primeira vez em muito tempo, você sente que está cuidando de você, e não apenas tentando consertar o seu corpo. É quando você percebe que não precisa ser perfeita para ser saudável, que não precisa sofrer para melhorar, que não precisa se punir para evoluir. A verdadeira virada acontece quando você deixa de agir contra o corpo e passa a agir com ele. Os medos que acompanharam essa jornada, o medo de não conseguir, o medo de nunca mudar, o medo de decepcionar a si mesma outra vez, não desaparecem de um dia para o outro, mas eles diminuem no instante em que você entende que a transformação não depende de controlar tudo, e sim de escolher com amor. Cada gesto de cuidado envia uma mensagem para o corpo, dizendo: "Você está seguro agora." E quando o corpo se sente seguro, ele funciona. O intestino deixa de reter. A barriga desincha. A energia volta. A leveza chega. Não porque houve luta, mas porque houve acolhimento. Lembra quando você achava que havia algo de errado com você? Que você não tinha força de vontade, disciplina ou capacidade? A verdade é que você só estava cansada, exausta de carregar o mundo nas costas, tentando dar conta de tudo e de todos. Não foi falta de esforço, foi excesso. O corpo nunca foi o problema. O problema foi acreditar durante tanto tempo que autocuidado é egoísmo, que pausa é preguiça, que ouvir o corpo é fraqueza. Hoje você sabe, autocuidado é responsabilidade. Pausa é sobrevivência. Ouvir o corpo é sabedoria. É bonito ver quando a cura acontece de dentro para fora. Um intestino que volta a funcionar não é só um corpo que melhora. É uma vida que começa a fluir novamente. É uma mente que descansa. É um coração que encontra espaço para bater com calma. Quando você cria um ritual de amor próprio, por menor que seja, algo dentro de você se reorganiza, e aquilo que parecia enorme se torna possível. Não existe mágica aqui. Existe presença, conexão e gentileza. Então hoje, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Amanhã de manhã, antes de cumprir qualquer tarefa, escolha você. Não importa se o dia for cheio, se o mundo cobrar, se o tempo for curto. Prepare o seu café da manhã com intenção, mesmo que rápido. Sente-se, nem que por 2 minutos. Respire enquanto come. Toque a sua barriga com carinho. Agradeça ao seu corpo por tudo o que ele faz, mesmo quando está cansado. Deixe que esse pequeno gesto seja o início de um novo ciclo. E quando você fizer isso, algo muito especial vai acontecer. A sua saúde vai deixar de ser um peso e começar a ser um caminho. Sabe? A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre, a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Até que o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou e me derrubou. E foi ali que eu percebi que saúde não é só o que um exame mostra. Saúde é o que a alma sente quando o dia termina. Eu me lembro da primeira vez em que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei pelo peso que eu carregava tentando parecer forte o tempo todo.
Chorei por ter passado anos exigindo tanto do meu corpo, mas tão pouco do meu coração. Foi um momento tão simples e tão libertador, porque naquele instante eu entendi que o cuidado começa quando a gente se escuta, de verdade, sem filtro, sem culpa. E quando a gente aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo. Não é um milagre, não é da noite para o dia, mas começa exatamente no momento em que você decide que merece paz. Quando você para de lutar contra o corpo e passa a caminhar ao lado dele, a vida deixa de ser guerra e começa a ser encontro. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Respirações profundas, água, sono, movimento, silêncio, palavras gentis consigo mesma, pequenas pausas, pequenas escolhas, pequenas vitórias. Porque saúde não é perfeição, é presença. E a cada gesto consciente, por menor que seja, você se aproxima da sua versão mais leve, mais inteira, mais viva. Fecha os olhos só por um instante e imagina acordar sentindo que seu corpo e sua mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais se provar, nem se punir, nem correr atrás de um padrão impossível. Apenas existir com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e passa a ser amor próprio em movimento. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também esteja pronta para esse recomeço. Seja qual for o seu ritmo, seja qual for o seu tamanho de passo, lembre-se, você merece cuidado. Cuide de você com o mesmo carinho que você oferece a todo mundo. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde, mesmo que seja um ato pequeno. Às vezes, um pequeno gesto é tudo o que o corpo precisa para voltar a florescer.